Amados e queridos irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. A vocês, ouvintes desse canal, que amam ouvir e meditar conosco a palavra de Deus, pois é para isso que estamos convidando, para fazer essa maravilha, a leitura com a meditação da palavra de Deus. É através da leitura e meditação da palavra de Deus que a gente escuta, ouve Deus falar. Então vamos orar e dizer: Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos. E a gente reconhece que o Senhor é santo, santo, santo é o teu nome. Pai, infinito poder o Senhor tem para nos dar sabedoria, para fazer a gente entender a sua palavra, de acordo com a medida que o Senhor nos dá através de seu Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos em nome de teu Filho amado, que nos deu o Consolador que teu Filho nos deu para a tua igreja ouvir e entender a sua palavra como realmente ela é ou como realmente o Senhor quer falar conosco. Ensina-nos, ó Pai, a entender o seu querer. Opera em nós, Pai Santo. Seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Amém. Meus amados e querido povo de Deus, vamos ler e meditar a palavra de Deus que hoje registrada está através de um servo de Deus ungido. Escreveu aos Efésios, o apóstolo Paulo, na época que estava aqui na terra, ele foi ungido por Deus para escrever aos Efésios, como a tantas outras igrejas, e registrado ficou na Bíblia Sagrada, para que até os tempos de hoje o povo de Deus cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. A palavra de Deus diz assim, título da leitura: A salvação é pela graça. Diz assim: E ele, o Senhor Jesus, vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, era os quais todos nós também antes andávamos nos despojos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estávamos nós ainda mortos em nossas ofensas e nos nossos pecados, mas Deus, através de Cristo, nos vivificou, juntamente com Cristo, nos deu vida através de Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para morar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É isso, e não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se vanglorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nelas. Amém. Palavra de Deus infinitamente sábia, como sempre a gente diz, e verdade é. A palavra de Deus deixa claro que Deus preparou as boas obras para que os salvos andassem nelas. Não que somos salvos pelas obras, não. Nós somos salvos pela graça, como a própria palavra de Deus diz, pela graça sois salvos. Mas as boas obras Deus preparou para que os salvos andassem na prática das boas obras, educadamente, vivesse praticando bem, porque Deus é bom, e os que são salvos em Cristo, pela graça de Deus, eles são educados a praticarem as boas obras que Deus preparou para que os salvos em Cristo andassem nelas. Mas claramente fica que não é pelas obras que somos salvos, é pela graça. Pela graça sois salvos, não é mérito de ser humano nenhum, para que nenhum ser humano venha se vangloriar diante de Deus. Mas é um dom gratuito de Deus através de Cristo Jesus, através da palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, no Cristo, Filho de Deus, no ungido de Deus, para salvar todos os que creem e obedecem. Meus irmãos, o tema é a graça. O que é que significa a palavra graça? Favor imerecível. O ser humano não tem mérito diante de Deus, porque o ser humano, desobediente a Deus no primeiro nascimento, o homem pecou lá no jardim do Éden. E através do primeiro homem, toda a humanidade pecou e se distanciou de Deus, mas sem ser por mérito humano, mas pela graça de Deus, Deus constituiu um novo corpo agora. Não mais o corpo humano que Deus criou o ser humano através do barro. Adão foi criado, o primeiro corpo humano feito do barro. Mas Adão pecou, desobedeceu a Deus e através de Adão toda a humanidade obteve a morte física e o distanciamento de Deus. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia e graça, não por mérito humano, mas pela graça de Deus, Deus constrói, Deus projeta o novo corpo, o corpo espiritual, é a igreja, agora feita através de Cristo Jesus, através da palavra de Deus que veio ao mundo em Cristo, e Cristo é o cabeça dessa igreja, desse corpo, do novo corpo, o corpo espiritual, o corpo dos salvos. Os salvos são aqueles que são chamados por Deus pela graça e pela misericórdia para fazerem parte desse corpo, saírem do mundo pecaminoso, fazerem parte do corpo de Cristo e obedecer ao corpo que é constituído por Deus, obedecer ao cabeça do corpo, que é Jesus Cristo, que é quem governa todo o corpo. E todos os membros salvos em Cristo obedecem ao cabeça, que é a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Cristo é o cabeça desse novo corpo, o corpo dos salvos nele, para a honra e glória do Pai. Então, meus irmãos, pela graça sois salvos, não é mérito humano. O homem não tem merecimento para receber as bênçãos de Deus depois do pecado, depois que o homem desobedeceu a Deus. Mas tudo que o homem recebe de Deus, de benefícios e bênçãos que Deus é bom, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Mérito humano, não. Pela graça e pela misericórdia de Deus, sim. Então, pela graça sois salvos, como o texto narra aqui, os salvos em Cristo são salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Não existe mérito humano diante de Deus. Ninguém pode se vangloriar diante de Deus, nem um ser humano carne e sangue. Porque é através da graça de Deus que nos deu Jesus Cristo, seu amado Filho, para nos salvar, formando o novo corpo, a igreja,
os membros dela são os obedientes a Jesus Cristo, que é o cabeça desse corpo. Então, meus irmãos, salvação pela graça, um grande servo de Deus, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Efésios, ele também recebeu muito da parte de Deus, muita graça e muita misericórdia. Foi um homem muito sábio que recebeu muita sabedoria de Deus, mas para que Paulo não se vangloriasse, foi dado a Paulo um espinho na carne. O espinho na carne era algum defeito, alguma coisa que a Bíblia não narra, mas que Paulo não podia se vangloriar por causa desse espinho na carne. Talvez algo que ele cometia, que ele se sentia bem inferior, porque ele sabia que era contrário a Deus, mas Deus era rico em misericórdia, através da misericórdia e da graça operou muitas coisas boas em Paulo. E Paulo orou a Jesus por 3 vezes para tirar aquele espinho da carne dele. Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Porque é na fraqueza do homem que o homem busca a Deus e reconhece que Deus é grande. O homem não necessita de receber muitos méritos que ele não tem e não pode receber mérito humano para ele não se vangloriar diante de Deus. Ele tem que reconhecer Deus como soberano e glorificar a Deus e ser grato a Deus e se gloriar, mas nas grandezas de Deus. É como Paulo disse: quando sou fraco é que sou forte, porque quando eu sou fraco é que preciso mais de Deus para Deus me fortalecer. E todos aqueles que Deus chamou, Deus se encarrega de aperfeiçoar através de sua graça e misericórdia. E Paulo orou a Deus para Deus tirar aquele defeito dele, aquele espinho na carne, que ele não podia se vangloriar. Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Pronto, é o suficiente. A graça de Deus basta para nós saber que nós não temos mérito humano, nenhum salvo em Cristo tem mérito humano, mas é salvo através da graça e da misericórdia de Deus. Um outro motivo também, a vinda de Jesus ao mundo, o nascimento de Jesus, a mãe de Jesus Cristo, ser humano. Maria, uma grande mulher, uma agraciada, cheia de graça, como a própria mensagem do anjo falou, quando veio anunciar ela, disse: Ave cheia de graça, ou salve cheia de graça. Você é uma agraciada, você encontrou graça diante de Deus e anunciou que ela ia ser mãe de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o ser humano Jesus Cristo. Porque Jesus, como palavra de Deus, Jesus como Deus e palavra de Deus que criou todas as coisas, ele já existia muito antes de Maria, muito antes de mim, de você, muito antes de tudo, de toda a criação. A palavra de Deus já existia e já estava com Deus e era o próprio Deus. A palavra criou todas as coisas. E sem a palavra de Deus, nada do que foi feito hoje existiria se não fosse o poder de Deus e a palavra de Deus. Tudo só existe por causa da existência do poder de Deus vivo e da palavra de Deus que criou todas as coisas. Então, Maria não teve mérito humano para ser a mãe de Jesus Cristo, ser humano, mas a própria mensagem do anjo de Deus, quando veio anunciar, disse: Ave cheia de graça. Quer dizer, o favor de Deus alcançou Maria. É uma graciada diante de Deus. Muitos, já ouvi de muitos dizer: e se não fosse o sim de Maria? Ora, Maria era um ser humano. Foi preparada por Deus, projetadas para dizer o sim. Maria foi projetada pelo Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, reconheceu Deus
como Deus dela, Senhor dela e Salvador dela, quando ela, cheia do Espírito Santo, disse: minha alma se alegra no Senhor, meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, Senhor dela e Salvador dela. E ainda reconhece a submissão dela quando o anjo disse: Ave é cheia de graça. Quando explicou a ela que ela era uma agraciada, encontrou graça diante de Deus para ser a mãe do santo que ia ser gerado pelo Espírito Santo no ventre dela, ela disse: eu sou a serva do Senhor. Ela, cheia do Espírito Santo, reconhece a submissão dela como ser humano diante de Deus e diz: eu sou a serva do Senhor. Muitas tradições diz: eu sou a escrava do Senhor. Servo e escrava do Senhor. Bem-aventurados aqueles que são servos de Deus, bem-aventurados aqueles que são obedientes a Deus. E Maria, também cheia do Espírito Santo, diz: a partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Sim, porque Jesus disse que todo aquele que obedece e guarda a palavra de Deus é bem-aventurado. Muitas vezes ele diz: antes, bem-aventurado todos aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. A própria mulher, quando veio encher, querendo agradar a Jesus através da carne, e Jesus não aceitou, porque quando ela se admirou da sabedoria de Jesus, ela disse: bem-aventurada aquela que lhe concebeu, o ventre que lhe concebeu, e bem-aventurados os seios que lhe amamentaram. Jesus disse: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem e que guardam a palavra de Deus. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Então Maria, uma mulher bem-aventurada, obediente à palavra de Deus. Maria, uma filha de Deus, não mãe de Deus, né? Porque ela mesma, cheia do Espírito Santo, reconhece a sua submissão a Deus e diz: eu sou a serva do Senhor. Ela, cheia do Espírito Santo, diz: a minha alma se alegra no Senhor. Reconheceu Deus como Senhor. O Espírito Santo fez essa obra nela, dela reconhecer Deus como Senhor. O Espírito Santo fez essa obra nela, dela dizer e confessar: a minha alma se alegra no Senhor, meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Então, Jesus Cristo, como ser humano, filho de Maria, nasceu no ventre, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre dela. E o único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo. Os outros filhos de Maria com José, dentro do santo matrimônio de Maria e José, os outros irmãos de Jesus já foram gerados dentro do casamento pelo próprio José. Porque José não gerou Jesus. José é pai adotivo de Jesus. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo, mas foi o único filho do casal que foi gerado pelo Espírito Santo. Os outros irmãos de Jesus já foi gerado dentro do santo matrimônio, autorizado por Deus, que enviou o anjo do Senhor para, através de um sonho, dizer a José e tirar a dúvida de José, que ela aceitasse Maria como esposa, levasse ela para casa, porque o que estava nela era a obra do Espírito Santo. E José levou para casa conforme o anjo mandou, conforme a ordem de Deus através do anjo, levou Maria para casa. José não podia ter relações sexuais com Maria até que Jesus nascesse, para se cumprir as escrituras que dizia: e a virgem conceberá e dará à luz um filho. E quando as profecias se cumpriram, quando Jesus nasceu, filho de uma virgem, concebida, Maria concebeu de Jesus virgem, foi o Espírito Santo que gerou Jesus, Maria deu à luz Jesus, virgem de Jesus nasceu filho de uma virgem, e depois que as promessas se cumpriram, o casamento deu continuidade. José e Maria geraram os outros irmãos de Jesus através dentro do casamento, com as relações sexuais abençoadas por Deus, porque o sexo dentro do casamento é abençoado para gerar família. O casamento foi uma instituição que Deus criou para que os fiéis fossem casados, marido de uma só mulher, e amasse sua esposa como Deus
em Jesus Cristo. Como Cristo amou a igreja, assim os maridos amem suas mulheres dentro do casamento. Então, esta é a realidade, é a verdade. Não tem como contar diferente, de outra forma não é verdade, mas a verdade é essa. Pela graça sois salvos. Todo ser humano, ninguém tem mérito para ser salvo. Nós somos salvos através da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Pela graça, Paulo orou a Deus e pediu que tirasse aquele espinho na carne nele. Jesus disse, minha graça te basta. Pela graça, Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem, não por mérito humano que Maria teve, mas pela graça, como o próprio anjo disse. Ave cheia de graça, tu sois uma agraciada, tu encontrastes graça diante de Deus, você vai ser, de ti vai ser gerado o santo de Deus, né? Mas o casamento de Maria com José foi um casamento perfeito, feito por Deus através do anjo em sonho, quando José estava tendo dúvidas, porque vendo Maria ficar gordinha, ele sendo justo, queria deixá-la secretamente, mas Deus enviou o anjo em sonho e disse a José, José, filho de Davi, não temas em receber Maria como sua esposa, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. E José não teve mais dúvida, levou Maria para casa, obedeceu a mensagem que Deus enviou através do anjo em sonho e levou Maria para casa, assumiu como esposa. Não teve relações sexuais com Maria até que Jesus nasceu, para se cumprir as Escrituras, que a Virgem conceberia e dava à luz um filho. E as profecias se cumpriram quando Jesus nasceu. O casamento de José e Maria continuou santo, abençoado por Deus, autorizados para gerar filhos, e gerou sim, em nome de Jesus. Esta é a verdade, que o casamento é santo e abençoado, que Deus instituiu o casamento para que os fiéis se consagrassem no casamento e gerassem filhos com autorização de Deus. As profecias diz através de Timóteo, escrevendo para Paulo escrevendo para Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, que haveria tempo em que muitos iam desvalorizar o casamento. O casamento que é uma instituição de Deus, que Deus criou para os fiéis. Homem casando com mulher, para gerar filhos e serem abençoados por Deus. Maridos, seja esposo de uma só mulher. Respeite o santo matrimônio, respeite o leito que você, à noite, você repousa e descansa com a sua senhora concedida por Deus, com a sua esposa. O casamento é uma dádiva de Deus. Ame sua esposa, maridos, como Cristo ama a igreja. Mulher, respeite seu marido e seja submissa a ele, como a igreja ama a Cristo e como a igreja é submissa a Cristo. É um mistério glorioso do casamento e a igreja. É uma comparação muito bonita e muito abençoada por Deus, e que Deus, nosso Pai Celestial, continue nos abençoando hoje e sempre. Pela graça e pela misericórdia de Deus, somos salvos. A igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Pela graça nós somos perdoados, como Paulo foi perdoado e pediu para Jesus tirar dele aquele espinho na carne. E Jesus disse, a minha graça te basta, Paulo. Jesus também. A graça de Jesus nos basta para a gente assim ser lavados e purificados no sangue de Cristo. A graça de Jesus, a graça de Deus fez com que a grande serva de Deus, Maria, fosse mãe de Jesus Cristo, homem. Maria, mãe de Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo como palavra de Deus, como Deus é Senhor, é Salvador de Maria e é Deus de Maria. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo o conselho de sua vontade.
ela reconheceu, cheia do Espírito Santo, a submissão como serva de Deus, como escrava de Deus. Maria, cheia do Espírito Santo, diz: a minha alma se alegra no Senhor, e o meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Reconhece Deus como Deus dela, Senhor dela e Salvador dela. É honra e glória para esse Deus infinito, que Deus não tem pai, Deus não tem mãe. É como diz a Bíblia: Deus não tem início de dias, nem fim de vida, Ele é eterno. Deus não tem genealogia, Deus foi quem criou o ser humano. Não pode o ser humano ser pai nem mãe do Criador, porque é uma inversão de valores. Mas o Criador, que criou todas as coisas, é Criador de toda a humanidade e é Pai de todos os salvos em Cristo. Deus abençoe, povo de Deus, ouvintes desse canal. Amém.